Então, esse desequilíbrio cobre e zinco pode causar muitos problemas para a nossa saúde. Muitas vezes a pessoa chega no consultório com dor muscular, com problemas articulares, muitas crianças com distúrbio no aprendizado, muitas queixas de depressão, de cansaço, né? Muito fadigado. Bom, a gente tem ouvido falar muito de um mineral, o zinco, desde a época aí de 2020, aí dessa questão aí da doença mundial, que a gente nem pode falar muito aqui, né? Então ele foi muito abordado pela questão da mídia, né, da importância dele. E quando eu falo de zinco, eu lembro também do cobre. Qual que é essa relação dessa dupla dinâmica aí, doutora Andréia? Essa é uma estratégia muito abordada dentro da naturopatia, dentro da medicina integrativa, porque quando existe esse desequilíbrio, muitas vezes a gente ouve falar, né, da reposição do zinco, né, pelo sistema imune, mas o cobre pouco se fala, né? Então, esse desequilíbrio cobre-zinco pode causar muitos problemas para a nossa saúde. Muitas vezes a pessoa chega no consultório com dor muscular, com problemas articulares, muitas crianças com distúrbio no aprendizado, muitas queixas de depressão, de cansaço, né, muito fadigado. Então, isso tudo se dá pelo desequilíbrio do zinco e cobre. Então, às vezes, muitas mulheres, né, elas chegam querendo repor os hormônios, né? Ah, doutora, eu quero repor os hormônios. Quando ela entende que a naturopatia, a gente vai ensinar ela a comer, aumentar o colesterol, que o colesterol faz a cascata hormonal, que o magnésio participa dessa produção dos hormônios e que muitas vezes é ajustar o equilíbrio zinco e cobre, já vai resolver muitos dos problemas que ela está tendo, ela fica impressionada, ela fala, poxa, por que ninguém fala isso? Né? Por que nunca ninguém me falou isso? E o excesso de cobre, Fernanda, ele pode levar aí, por exemplo, nós estávamos falando de pandemia, né, que foi muito falado, mas quando eu tenho excesso de cobre no meu corpo, ele vai levar à diminuição da absorção da vitamina C, por exemplo, e pode causar aí sérios danos no fígado, nos rins, entende? Então, algo que é muito interessante da gente entender, né, porque nós temos o catabolismo, né, que é a degradação, o corpo usar os nutrientes para extrair a energia, que aí a gente utiliza os macronutrientes, né, e esse trabalho, ele vai ter resíduos, vai deixar lixo final, né, que muitas vezes o resultado final vai ser amônia, né, que a amônia depositada no nosso corpo causa irritabilidade, causa insônia, né? E aí depois a gente tem o anabolismo, que ele vai usar os nutrientes, os compostos simples das moléculas, né? Dos polissacarídeos, dos lipídios, né? De toda a proteína complexa. Então, quando eu entendo esse balanço, catabolismo e anabolismo, e que os minerais, eles estão aí no eixo de todo o meu processo fisiológico, aí eu passo a entender como o meu corpo produz, né? Porque existe 22 vitaminas e minerais que vão garantir esse suporte enzimático, né? Essa produção de energia, essa proteção para as nossas mitocôndrias. Quando eu falo de minerais, os minerais, eles auxiliam contra os efeitos oxidativos que eu falei antes, né? Então, eles, muitas vezes, a gente pode, através do nosso estilo de vida, sofrer com desequilíbrio aí entre vitaminas e minerais, ter essa competição aí com os metais tóxicos, né? Por exemplo, coração, fígado, cérebro, músculo esquelético, né? Todos esses órgãos, eles precisam de minerais para que eles possam fazer a função deles. Saúde mitocondrial controla a produção dos hormônios, né? Regula o sistema imunológico, metabolismo de gordura, crescimento muscular, sono, humor. Então, para tudo isso, a gente tem que ter zinco, tem que ter magnésio, tem que ter cromo. E o que assegura a taxa de energia no nosso sistema músculo-esquelético é o complexo de mitocôndria. Então, o zinco, ele vai ser fundamental
para formar ácido purúvico, né? O ácido lático, produtos de metabolismo de glicose, né? Então a gente vê, Fernando, que muitas pesquisas demonstram que a deficiência, por exemplo, de selênio causam defeitos na estrutura das mitocôndrias, a integridade, a função da cadeia que transporta os elétrons. A baixa de magnésio, muitas vezes as pessoas têm glicose, né? Tem diabetes. Mas, toma lá a berberina, não está resolvendo, faz uso de insulina, não está resolvendo. Muitas vezes é a baixa de magnésio, porque o magnésio que inibe a glicólise, que limita o transporte da glicose pelas células vermelhas. Então, olha que interessante, muitas vezes não é a medicação, não é mesmo a fitoterapia, é o jogo dos minerais, né? Disponibilizando zinco e ferro, o cromo, que são necessários para a síntese de insulina, a utilização de glicose, na qual vai contribuir com a produção de ATP pelas mitocôndrias, a oxidação de gordura, que vai contribuir com a produção de ATP também das mitocôndrias, que ela é iniciada pelo cálcio, que é a chave da regulação mitocondrial. Então, é esse o raciocínio clínico que a gente vai utilizar. Diminuindo o número, né, das mitocôndrias, eu vou ter uma queda na produção de energia. Eu tenho um metabolismo lento, eu tenho uma inflexibilidade metabólica, eu tenho uma via glicólise prejudicada, eu estou com um estímulo de lipose baixa, a minha via beta-oxidação está prejudicada, né? A biogênese mitocondrial está prejudicada, as mitocôndrias vão produzir massa magra, vão trabalhar a tireoide, os macronutrientes, o estresse, o sono, os hormônios. Então, olha como tudo está na base de minerais, né? Lembrando da introdução, acho que realmente minerais não têm muita importância no nosso corpo.